Mais de 13 milhões de brasileiros estão em busca de um emprego. Os dados recém-divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram ainda que mais de 3 milhões de desempregados procuram trabalho há no mínimo 2 anos. A saída para muita gente é o trabalho informal. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 61% das pessoas que trabalham em todo o mundo atuam de maneira informal. Porém, os tempos difíceis para a economia também têm estimulado muita gente a correr atrás do sonho de abrir o próprio negócio. O número de microempreendedores individuais já ultrapassa os 8 milhões no país. Bom, esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pelo rádio, também pela TV Univale, pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o nosso programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no @VivaVozUnivale, no Twitter e no Instagram. E a gente ressalta também que você pode acompanhar os temas que já foram discutidos por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. E é isso. Pois é, e hoje nós estamos recebendo aqui o professor Alexandre de Sá, que é docente no curso de Administração e Marketing aqui na Univale, pesquisador com vários prêmios na área do empreendedorismo e autor do livro recém-lançado, professor, me ajuda, Entrepreneur? Gastando meu francês aqui, quem está acompanhando pela TV Univale, tem aqui a capinha do livro e pessoas essenciais que fazem acontecer. Professor, bem-vindo ao programa. Como é que o empreendedorismo entra nesse cenário, né? Que é um cenário de crise econômica e a gente tem vários atores aí participando, né? Então, gente ainda em busca de um emprego formal, da carteira assinada, gente se virando como dá e gente tentando abrir o seu próprio negócio. Como é que entra esse conceito de empreendedorismo? Tá. Oi, Elisa. Como é que vai, Wesley? Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Acho muito oportuno o tema, né? Porque a gente observa muita gente um pouco angustiada com toda essa situação. Diariamente, né, os veículos de comunicação divulgando, são 12 milhões e as pessoas, às vezes, mesmo as que estão empregadas, se sentem angustiadas, preocupadas, será que eu vou fazer parte dessa estatística, né? Bom, então assim, sobre o empreendedorismo, é importante a gente entender que o empreendedorismo ele é o processo e o produto de um comportamento, né? O termo empreendedor é um adjetivo, ele qualifica o agente, né? Então, sei lá, vamos supor, um radialista ou um jornalista empreendedor é um jornalista que demonstra algumas características, tem um comportamento específico, né? Então, assim, o empreendedorismo ele é esse processo e é o produto desse comportamento, independente do que você faça. No campo específico do trabalho, né? Nós podemos analisar o empreendedorismo tanto como o mais comum, o mais conhecido, que é o empreendedorismo empresarial, que é aquele em que a pessoa resolve, ou pelo autoemprego, né? No caso você até mencionou, os microempreendedores individuais, né? Muitos deles na informalidade, a maior parte talvez, e tem o intraempreendedor, que são pessoas que vão trabalhar numa empresa como funcionários, mas que também demonstram esse comportamento. Nesse contexto que a gente está falando primeiro do empreendedor empresarial. Então, aquela pessoa que não consegue uma colocação e ela, por necessidade, não por uma escolha, talvez muitos desses que estejam como microempreendedores individuais preferiam estar como empregados, né? E trabalhando, talvez, como empreendedores, né, ou intraempreendedores. Mas por uma questão conjuntural, né, em parte conjuntural, porque é uma crise, isso daqui a pouco vai passar. E tem a parte estrutural também, né, que são empregos que estão desaparecendo, as tecnologias modificam. Então, assim, as pessoas elas acabam optando, né, pelo empreendedorismo, ou vamos chamar assim, por uma atividade de autoemprego, certo, não por uma escolha, não porque ela identificou uma oportunidade, é por necessidade. Ok. Professor, e como definir o espírito empreendedor? Sim. Se eu perguntar... essa pergunta é muito boa até para a gente desmistificar um pouco esse conceito, né? Eu sou professor, estou falando numa rádio universitária, eu tenho por obrigação, né, por dever,
de função da atividade, trazer um conceito que as pessoas entendam, mas que não se afaste do conceito acadêmico, porque no senso comum existem vários conceitos, né? O empreendedor, esse termo, né, empreendedor, que até a Lisa inicialmente é o título do livro, né, entrepreneur, que é empreendedor em francês. Esse termo surgiu no século XII na França, e é também como a língua inglesa se refere a um indivíduo empreendedor, é um entrepreneur, né? Então, assim, o que qualifica, né? Qual é a principal característica de uma pessoa empreendedora? É uma pessoa realizadora. Ela realiza os seus projetos. Isso é ser empreendedor. Não interessa qual é o projeto. Se é um curso, se é um intercâmbio, se é a construção de uma casa, se é ter o seu próprio negócio, se é uma carreira, não interessa. A pessoa empreendedora, ela é realizadora. Essa é a principal característica. Uhum. E todo ser humano porque ser realizador é da natureza humana. É da nossa natureza. A gente toma decisões, faz escolhas, implementa essas escolhas, essas decisões cotidianamente. Uhum. Claro, algumas têm alcance maior no tempo, outras têm mais importância e impacto maior na vida, mas são decisões. Então, assim, se você te respondendo objetivamente, o que caracteriza o espírito empreendedor é essa capacidade de realizar, de colocar em prática, de executar, né? O empreendedor faz acontecer. Agora, Alexandre, é bacana que você abre aí para uma outra visão, né? Tem muita gente que está com o seu emprego, né, bem equilibrado há muito tempo, enfim, vida econômica tranquila, vamos dizer assim, mas vive pensando em parar com isso e fazer aquilo que ele realmente acredita ou que ele gostaria de empreender, vamos dizer assim, né? Como é que faz isso, né? Existe um caminho para construir algo de uma forma mais concreta para que esse plano realmente se realize? Muito interessante sua pergunta, porque assim, primeiro, vamos fazer aqui algumas reflexões que são importantes, né? Primeiro é o seguinte, se a realização é o que caracteriza o espírito empreendedor, a próxima pergunta poderia ser, mas o que faz uma pessoa ser realizadora e a outra menos realizadora, né? E aí eu vou dizer para você que é o entusiasmo. Mas o que é o entusiasmo? É a identificação emocional da pessoa com aquilo que ela faz. Então, assim, eu poderia dizer a você, sem medo de errar, que a pessoa muito empreendedora é uma pessoa muito identificada com o projeto que ela tem de vida. Seja esse projeto que for. Então, assim, eu não tenho dúvida que um dos segredos da vida, inclusive, assim, tanto da parte de satisfação pessoal como de proficiência, de excelência no que você faz, a gente deveria ser orientado a buscar, como atividade profissional, aquilo que eu tenho afinidade, né, que me desperta uma emoção positiva, mas que eu tenha as habilidades para executar, porque também não adianta, né, eu querer, sei lá, eu quero ser músico, e eu não ter as habilidades, né, para poder ser músico. Eu posso até me envolver na atividade da música por outra forma, não como músico, porque talvez eu não tenha essa habilidade. Então, vou te dizer assim, hoje em dia, esse é o tema, né? As pessoas estão buscando, a geração Y, diferentemente da minha, que é a geração X, a nossa, né? A nossa geração era muito assim, vamos seguir a carreira que a oportunidade surgir. Né? A gente não era muito orientado assim, procura a sua vocação, procura onde você tem talento, a sua afinidade. Não era muito assim. Hoje, a geração Y, o resultado, o processo para você chegar até o resultado é tão importante quanto o resultado propriamente dito. Quando você vive dessa forma, você amplia a vida. Porque você busca o resultado conscientemente, mas o processo que você, né, a trajetória que você percorre até chegar ao resultado, você também quer que seja algo gratificante, algo que te realize, algo que te dê prazer. Isso é uma forma nova de viver. Muito embora, talvez a gente tenha a oportunidade de falar mais à frente, muito embora não seja uma novidade para os filósofos, não seja uma novidade para sociólogos e psicólogos. Né? A gente pode citar aqui vários casos. Certo. Mas agora, me parece que isso está tomando uma força muito grande na cultura atual.
né? Os jovens estão buscando isso, né? Essa identificação com aquilo que eles vão fazer. E esse é um caminho para o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é entusiasmo. E você não vai se entusiasmar por uma coisa que não te faz bem. Aquela coisa de você, né, se sacrificar ao longo de toda a vida para lá no final você obter, né, o seu Olimpo. Não é mais por aí, né? E vou dizer o seguinte, ó, a gente tem que fazer algumas reflexões que são importantes, que a gente não pensa nisso. Mas assim, ó, na fase adulta, que vai dos 18 aos 65, 2/3 da vida vai ser trabalhando. Isso considerando o tempo de dormir também. Porque se você se você considerar apenas o tempo em que você está acordado, é mais. Você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, dos 18 aos 65. São 2/3 da vida adulta. Então, assim, nós não podemos ver o trabalho como sendo só um meio de sobrevivência. Ele pode ser durante um tempo, até eu encontrar aquilo que realmente eu vou fazer com excelência. Mas uma pessoa que vive uma vida, 2/3 da vida, fazendo algo que não é congruente com quem ela é, ela não só não vai ser excelente no que faz, não vai ser, vai ser medíocre, né? Como ela vai ter problema de saúde depois. Né? Aí vem a síndrome do pânico, aí vem a depressão, aí vem a alienação e todos aqueles problemas que a gente já conhece, né? Isso aí já é cientificamente provado, não estou falando nenhuma novidade. Professor, é interessante pensar, né, como você mesmo disse, tem muitas vantagens e desvantagens de empreender. O que a pessoa tem que ter em mente quando ela resolve empreender mesmo, fazer isso da vida? Eu diria a você o seguinte, empreender só tem vantagem, sabe? Porque assim, ao empreender, você está expressando quem você é. Você tá se expressando no mundo onde você vive. Agora, o que não é legal é você fazer uma escolha que não tenha relação com quem você é. Quando eu digo quem você é o seguinte, não tem relação com as suas habilidades, com as suas competências e com as suas afinidades. Entende? Você fazer uma escolha aleatória. Né? Por exemplo, nós estamos numa universidade. Grande parte dos jovens escolhe o curso pensando no resultado. Quando, na verdade, ele deveria primeiro conhecer a profissão, saber o que se faz naquela profissão, como é que é a vida de quem trabalha com aquilo, para depois escolher o curso que vai levá-lo àquilo. Está invertido o processo. Mas me parece que isso está mudando também. Então, eu vejo que hoje nas escolas, tem até um profissional que está sendo muito, coitado, está sendo muito, o pessoal está debochando muito desse profissional, né? Eu vejo muitos memes, né, nas redes sociais, que é o coach, né? Vocês devem estar vendo um monte de meme que o pessoal coloca. Mas é o profissional do momento. É um profissional que te ajuda a se autoconhecer e para você fazer escolhas em cima dos recursos que você tem. Ele não vai te dizer nada, ele vai te ajudar a se autoconhecer e você, a partir daí, faz as escolhas. Então, assim, empreender é maravilhoso. E assim, e se a gente não tem a oportunidade de empreender... Claro, a gente empreende todo dia, mas eu digo assim, se você... cada um de nós tem um propósito na vida, entende? Algo que faça sentido para a gente. E que vai fazer para mim e não vai fazer para você. E é bom que seja assim. Eu gosto de contar um caso de uma aluna que eu tive, não vou dizer o nome dela, mas assim, eu tive uma aluna que o sonho dela, numa disciplina de empreendedorismo, eu perguntei para os alunos ali o que eles pretendiam, e ela falou, meu sonho é trabalhar no SAMU. Eu quase caí de costas, falei, meu Deus, será que alguém quer trabalhar no SAMU? Porque a impressão que eu tenho do SAMU é acidente, problema, né? Mas o sonho dela era trabalhar no SAMU. Naquele momento eu pensei o seguinte, ainda bem que tem pessoas que querem trabalhar no SAMU. Porque nós precisamos de profissionais excelentes no SAMU. Perfeito. E para ser excelente, você tem que ter habilidade, competência e afinidade com a tarefa que você vai desenvolver. Então, você empreender é sempre bom, desde que a escolha que você tenha feito seja congruente com quem você é. Aí vai ser maravilhoso. Do contrário, aí pinta aquele problema que a gente às vezes vê. Arrependimento de ter feito a escolha. E o problema, às vezes, quando a gente arrepende, Elisa, a gente põe a culpa no outro. A gente não assume que foi escolha da gente. A culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, do governo, do professor, mas nunca é da gente. E é sempre da gente.
A não ser que você tenha feito a escolha com um revólver na sua cabeça. Se não foi esse o caso, a escolha foi sua. Muito interessante, hein? Pausinha para a gente absorver tudo isso. A gente já volta a conversar com o professor Alexandre de Sá, que é docente aqui no curso de Administração e Marketing na Univale. A gente já volta. Programa Viva Voz de volta e hoje estamos recebendo o professor Alexandre de Sá, que é docente no curso de Administração e Marketing na Univale. E é também, né, o autor desse livro Entrepreneurs, Pessoas Essenciais que Fazem Acontecer. Fala um pouquinho desse livro, o que o leitor encontra nesse trabalho, professor? Tá. Esse livro é produto de uma pesquisa de 4 anos, né? Eu tive a oportunidade, eu estou acadêmico, mas assim, a minha vida profissional não começou na academia. Eu fiz uma graduação, fiz uma pós-graduação, uma especialização e fui empresário. Eu fui representante da Varig aqui no Vale. Eu sou de Belo Horizonte, vim transferido para Santa Catarina pela Varig. Então eu fui representante da Varig aqui. Eu tive um restaurante em Confidência Mineira que ficava lá na Via Gastronômica em Balneário Camboriú. Que muita gente deve lembrar, né, do É possível que os mais velhos se lembrem, né? Ou então aquelas crianças que iam brincar hoje já são pais, né? Mas assim, foi entre 98 e 2002. Eu tive uma cachaçaria que se chamava Inconfidência Mineira. Depois eu tive um café e fui produtor de uma banda pop. Eu fiz muita coisa nessa área empresarial, né? E depois, por uma série de circunstâncias, inclusive pela quebra da Varig, eu comecei a dar aula, aí fiz um mestrado, fiz mais 2 especializações e tal. E nessa minha pesquisa, eu acabei indo para o lado do empreendedorismo. Para encurtar a história, né, eu acabei me associando a um grupo de pesquisa aqui da Univale, onde eu sou líder desse grupo hoje. O grupo se chama Jesus, com G. É um grupo de estudos sobre empreendedorismo e sustentabilidade. Então, a sigla é Jesus, né, com G. E esse grupo, já tivemos trabalhos apresentados em eventos, congressos, 2 artigos premiados nacionalmente pelo SEBRAE. E, nesses 4 anos de atividade do grupo, resultou nesse livro, né, que são um livro que tem 11 capítulos. Um desses capítulos foi escrito pelo professor Raulino Gonçalves, que também é professor aqui da universidade. Ele escreveu o capítulo sobre empreendedorismo social. Então, esse livro, a intenção dele é provocar, né? Ele é um livro que foi escrito com o objetivo de provocar reflexões. Então, a pessoa que se interessar pelo assunto vai encontrar, assim, desde um estudo muito detalhado, com rigor acadêmico, sobre a evolução do conceito, né, de empreendedor e empreendedorismo. O capítulo 5 dele tem algo que é inédito, que é uma taxonomia, né, que a gente chama de uma categorização do empreendedor e do empreendedorismo. Isso eu penso que é inédito, não encontrei nada semelhante na minha pesquisa. E depois, a segunda parte do livro, eu falo sobre as tipologias. Aí falo sobre o empreendedor empresarial, o intraempreendedor, o empreendedor social e o empreendedor público. Certo. Né? Então, é um livro legal. Agora, eu confesso que ele é um livro mais... Ele tem 2 características, né? Ele é mais voltado para pesquisadores, né? Professores, pesquisadores, pessoas que trabalham com políticas públicas de educação, né? De trabalho e emprego. Então, é um livro para pessoas que a gente chama... o tema é meio elitista, assim, mas é para pessoas iniciadas, né? Aquela pessoa que nunca leu nada sobre empreendedorismo, talvez tenha um pouco de dificuldade com a leitura, né? Mas aqueles que já estão no meio, que já trabalham com isso, vão achar interessante. Bacana. Interessante. Professor, você comentou que já produziu diversos artigos científicos sobre empreendedorismo. Inclusive, você foi vencedor de alguns desafios propostos pelo SEBRAE, com o tema Educação Empreendedora, em 2015 e 2016. Conta um pouco para a gente, professor, como é ensinar a empreender no Brasil? Sim. Aqui, o primeiro artigo, inclusive a sua pergunta é ótima, porque assim, o primeiro artigo era um concurso de artigos científicos, né, um concurso nacional, e foi uma surpresa eu ter vencido o concurso, porque assim, eu me inscrevi de última hora, eu nem sabia direito como é que era o concurso, e um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo fazer uma entrevista comigo, de Brasília.
Eu falei, tá, mas sobre o que é o assunto? É sobre o prêmio que você ganhou. Eu falei, eu ganhei prêmio? Você não sabe ainda, não. Você ficou em primeiro lugar no concurso, né? E esse artigo trata exatamente disso que você falou, sobre como ensinar empreendedorismo. Existe uma confusão enorme, e são várias as razões, né? Entre empreendedorismo e a atividade empresarial. Ser dono de empresa é uma coisa, ser empreendedor empresarial é outra coisa. Então, por exemplo, o que os cursos nas graduações, nas pós-graduações, no Sebrae ensinam, não é empreendedorismo. Eles ensinam educação empresarial, é outra coisa. Ensinam assim, ó, como é que você faz para ter ideia de negócios, como é que você abre um negócio, como é que você gerencia um negócio. Isso é educação empresarial, né? Eu poderia chamar em inglês, né, de business education, né? Tá certo? Agora, você não ensina uma pessoa a ser empreendedora, você ajuda ela a descobrir em que ela em que ela vai manifestar esse comportamento, porque todo mundo já é da natureza humana. Agora, você precisa despertar. E o interessante, Wesley, é o seguinte, é que é da natureza humana. Agora, por que nós não temos a mesma intensidade, né? Por que nós não demonstramos esse comportamento na mesma intensidade? Porque a cultura, ela influencia positiva ou negativamente, né? Então, por exemplo, se os meus pais me estimularam quando eu era criança para que eu tivesse iniciativa, deixasse eu arriscar um pouco, aceitasse, né, me permitissem, eu talvez crescesse mais propenso com menos receio de me expressar, com menos receio de julgamento, o que vão pensar, né? Porque o comportamento empreendedor está muito associado ao risco, à exposição, né, à possibilidade de um fracasso, de você aprender com fracasso e tentar de novo, né? Agora, se você teve uma criação onde seus pais fizeram tudo para você, não te deixaram fazer nada, ou te proibiam de fazer qualquer coisa, te castraram, você vai ter um comportamento, infelizmente, menos empreendedor, né? Então, a gente não ensina uma pessoa a ser empreendedora. Eu ajudo essa pessoa a entender em que ela vai ser empreendedora, né? Interessante. Alexandre, agora, o conceito de empreendedorismo está sempre associado à inovação, né? E a gente vê bastante startups, por exemplo, que é o conceito da moda, né? Coisas novas surgindo, e muitas delas envolvendo tecnologia, né? Sim. Dá para você deixar isso mais claro para a gente? Explica melhor esse cenário. Quer dizer, empreender não significa apenas trabalhar com tecnologia nem inovação. Até que ponto a inovação está realmente encaixada com o empreendedorismo? Vocês devem ter percebido que a minha abordagem do empreendedorismo ela foge um pouquinho do lugar comum. Isso gera muita polêmica, né? Porque tem um autor que a gente estuda muito quando a gente faz mestrado e doutorado, que é o Thomas Kuhn, que fala sobre os paradigmas, né? Você, às vezes, quando desafia o status quo, quem vive desse status quo reage porque não tem interesse de que haja essa mudança. Então, eu, com muita tranquilidade, eu te digo o seguinte, Lisa. Primeiro, eu quero deixar muito bem marcado que o empreendedorismo é o processo e produto de um comportamento que se manifesta em situações distintas dependendo da pessoa. Então, assim, nem todo mundo vai demonstrar esse comportamento realizador numa atividade empresarial. Não vai. E basta eu poderia te dar aqui vários números. Depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho do perfil do empresário brasileiro. Mas assim, então o que a gente deveria, enquanto sociedade, se nós tivéssemos um projeto de sociedade, nós deveríamos, desde muito cedo, permitir que as pessoas encontrassem qual é a sua vocação, qual é o seu talento natural, e potencializar isso com técnica, com conhecimento, e permitir que ela se expresse. E seria melhor para a sociedade e seria melhor para a pessoa. Agora, com relação a essa questão da inovação, aí é uma confusão, na minha avaliação, é uma confusão que se faz. Um autor austríaco, um economista, que todo mundo que escreve sobre empreendedorismo cita ele, né, que é o autor mais citado no mundo quando você lê um texto sobre empreendedorismo, ele se chama Joseph Schumpeter.
A obra clássica desse cara, ele era um economista austríaco, ele escreveu em 1900, na década de 20 do século passado, e o título dela é A Teoria do Desenvolvimento Econômico. O livro dele não é sobre empreendedorismo, é sobre desenvolvimento econômico. E lá na teoria, eu estou aqui fazendo uma síntese da síntese da síntese, ele coloca o seguinte, que para que haja a expansão da economia, para que a economia cresça, para que haja o desenvolvimento, precisa ter inovação. É a inovação que gera o desenvolvimento, porque a inovação ela faz com que aquela pessoa que já comprava algo, compre aquilo e mais o novo. Então você expande a economia. E ele é taxativo no capítulo 2 desse livro, quando ele diz o seguinte, o responsável pelo desenvolvimento econômico é o empreendedor. Por quê? Aí é que há a confusão. Ele diz que o desenvolvimento econômico ele só acontece quando há inovação. Então, assim, ele diz que é um tripé. É a inovação, o capital para financiar a inovação e o empreendedor. Porque ele gera a inovação? Não, porque ele implementa. O empreendedor é o tripé, faz parte do tripé não porque ele inova. Uhum. Não é o empreendedor necessariamente que inova. Ele vai ser o cara que vai colocar para funcionar. Às vezes eu tenho uma ideia brilhante e vai morrer na minha cabeça. Uhum. É o realizador, como você falava no início. Então, eu vou pegar um exemplo clássico para a gente entender. Steve Jobs. Olha as coisas maravilhosas que ele lançou para a gente usar. Né? O Mac, o iPod, o iPad, o iPhone. Né? Tudo foi lançado por ele. Mas qual dessas tecnologias foi ele que criou? Nenhuma. Nenhuma. Porque ele não era o cientista por trás da ideia. Ele não era. Ele era o cara que via uma coisa nova e falava, opa, isso aí, aplicado à realidade das pessoas, vai gerar um produto que as pessoas vão querer. Então, assim, aí é o papel da universidade. Eu preciso ter pessoas que queiram implementar as ideias, mas eu preciso ter pessoas pesquisando. Claro. Eu preciso do laboratório, do centro de pesquisa. Aquela pessoa que está pesquisando, ela tá interessada no resultado da pesquisa. Uhum. Mas aí o empreendedor empresarial vê o resultado e fala, pô, isso aplicado lá fora, isso dá rock. Entendi. Ou dá samba, sei lá, né? Entendeu? Então Entendi. É isso. Esse negócio das startups, isso aí eu acho um crime você ficar estimulando os jovens aí tudo nessa direção. Por quê? Porque só vai se dar bem nisso quem tem vocação, quem tem talento e, sabe, quem tem afinidade com isso. Né? Às vezes o cara tem perfil de atleta, você empurra ele para startup. Pô, peraí, empurra o cara para o atletismo, pô. Uhum. Nós precisamos de bons atletas, né? Bom. Professor Alexandre, ótima conversa. A gente poderia ficar muito tempo, mas temos que terminar. Quem sabe num novo momento a gente continua essa conversa com o professor Alexandre de Sá, que é docente aqui do curso de Administração e Marketing na Univale, pesquisador que tem vários prêmios aí na área de empreendedorismo. Obrigada pela conversa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar do meu trabalho. Obrigado. Quando o tema é bom, o tempo passa rápido, né? Como a gente brincou aqui. Mas, gente, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, mandar sugestões, mandar mensagens até para a gente encaminhar para o professor, tem alguma dúvida, chega lá no direct do Instagram, do @VivaVozUnivale e mande seu questionamento. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.